Salve pessoal, essa aqui é a leitura para Capricórnio para agosto de 2026. Olha só, bem o arcano da estrela no meio da tiragem. A gente sai com o arcano da estrela no meio da leitura, o principal arcano aqui do mês. Esse arcano ele não tá falando só sobre inspiração, tá? Ele tá falando sobre ampliação ou amplitude de conexão com a espiritualidade. Se você já tem uma conexão com a espiritualidade mais ampla, isso vai se clarear para você. Você vai encontrar aspectos dessa amplitude que você não conhecia ou não estava tão claro. Se você não tem essa conexão tão ampla, ela vai começar a expandir. Ela vai começar a ampliar. E o interessante sobre isso é que essa conexão ela atua direto na consciência. Então, quando a gente expande a nossa consciência, a gente começa a enxergar padrões que a gente não enxergava antes, a gente começa a encontrar soluções muito mais práticas, muito mais fáceis, muito mais tranquilas de serem aplicadas para situações que já estavam aí. E às vezes você não conseguiu resolver ou não conseguiu resolver do jeito que gostaria. Então ele é um mês, agosto tende a ser um mês de bastante inspiração no sentido prático da palavra. Não é só inspiração por ter inspiração, é ter inspiração, ter intuição e falar, ok, agora eu vou colocar isso em uso. Agora eu vou colocar isso em prática para colocar a vida no lugar. Você, esse mês, tende a ser colocado ou a se colocar à prova quanto ao que você considera que é certo. Certo no sentido de estar garantido. Tem coisas aqui que você achava que estava garantido, que você estava exercendo ali um controle enorme sobre aquilo, que aquilo ia acontecer exatamente do jeito que você estava planejando, do jeito que você trabalhou, do jeito que você se empenhou, do jeito que você usou dos seus recursos para garantir que aconteceria, e não vai. Ou pelo menos o mês tende a mostrar que ou não vai ou vai ter resistência quanto a isso. E aí, justamente por isso, é como se você entrasse numa espiral de questionamento interno, muitas vezes colocando em xeque a tua própria autoconfiança ou sensação de autonomia sobre a vida. Então esse 8 de espadas, que muitas vezes fala de crenças limitantes também, ele fala sempre sobre uma prisão mental que a própria pessoa se colocou dentro dela sem perceber que era isso que ela estava fazendo. Então a pergunta aqui vai muito no sentido do controle. O que é que você sentia, achava, ou até tinha certeza que estava garantido o seu controle e que agora você já não tem mais essa garantia, ou não tem mais essa certeza, ou isso está sendo posto à prova. Porque às vezes, por questão de reflexo, nós vivemos numa realidade espelhada. Tudo que está na vida objetiva, tudo que está na vida externa é um espelho nosso, é um espelho de algo que está dentro da gente. Isso aqui pode estar mostrando uma necessidade de controlar o externo por não ter controle do interno. Então, o que tem nas outras pessoas ou nas situações que aguçou em você essa necessidade de controlar? Que muitas vezes pode ter sido pelo medo ou pela insegurança. Tentar controlar o externo para conseguir controlar o interno. Controlar fora para controlar aquilo que você sente em relação à realidade objetiva. São questões que você precisa levantar para não se tornar refém desse mesmo padrão, tá? E você deveria aproveitar essa conexão a mais, essa conexão aqui além, que vem do arcano da estrela, justamente para fazer esse trabalho de reflexão interna. Do lado da estrela, nós temos dois arcanos, Rei de Espadas e a Torre. A Torre é um arcano de colocar abaixo as figuras de poder ou de autoridade.
ou aquilo que você achou que estava muito garantido e não estava. E o Rei de Espadas, ele tá falando que o olhar sobre isso, ele precisa ser um olhar estratégico e racional. Muitas vezes a gente acha que o poder está em determinada coisa, ou que a autoridade está em determinada coisa ou determinada pessoa, porque aquilo foi imposto. Ou porque foi feito um trabalho também, às vezes consciente, da própria pessoa querer se impor com autoridade sobre a vida ou sobre as situações. Só que a autoridade genuína, ela não é imposta. E aí precisa olhar com clareza, com racionalidade para isso, que é o trabalho do Rei de Espadas, para entender que a verdadeira autoridade, ela é construída internamente, no sentido de olhar estratégico, no sentido de domínio sobre si. E o Rei de Espadas é um arcano que tem muito dessa energia, muito de domínio sobre si, muito de domínio sobre a própria mente. E em alguns casos, em alguns contextos, inclusive, de novo, vai trazer uma ideia de dicotomia, no sentido de ou você controla a sua mente ou alguém vai fazer isso por você, mesmo que seja de uma forma sutil, às vezes não é de uma forma ostensiva. Então, o Rei de Espadas, ele tá trazendo isso. Você gosta de ter controle, ok, não tô dizendo que tá errado, mas você tem controle sobre você? Você tem controle sobre a sua mente? A forma como a sua mente funciona, você consegue controlar? Se você não controla isso, você não controla a vida externa. O controle da vida externa é só uma ilusão. E aqui a ilusão tá ruindo. Então, mesmo para as pessoas que já têm aí caminhada de autoconhecimento em andamento, é um mês para rever isso. O que você achou que você tinha esse controle, essa autoridade? Onde você achou que essa autoridade estava e na verdade não estava. Aquilo era só uma ilusão por algo que foi imposto. A verdadeira autoridade, ela não é imposta. Ela é adquirida. Ela é um direito adquirido. Um direito adquirido por um trabalho interno. 9 de ouros. Financeiramente parece que vai tudo bem. Ou tende a ficar tudo bem. Ou começar um ciclo em que tudo comece a ir bem. Então, se o seu financeiro se complicou no último mês, nas últimas semanas ou nos últimos meses, esse mês é um mês de virada desse ciclo, no sentido de começar um movimento novo onde haja mais prosperidade de uma forma clara, de uma forma abundante, tá? 9 de ouros, ele fala sobre a abundância, não é só, eu consegui dinheiro para pagar as contas. Todas as minhas contas dão X, mas eu vou começar a receber 2 vezes X. Eu vou começar a receber o dobro. Eu vou começar a receber pelo menos um pouco a mais além daquilo que eu preciso. É a abundância. Essa energia, para alguns de vocês, pode ser que vocês já estejam vivendo isso durante os desdobramentos desse mês. E para outros, vocês vão começar a construção disso esse mês. Vão começar a já ter algum retorno sobre isso esse mês. Mas a coisa vai ficando mais consolidada com o passar do tempo, assim como com qualquer coisa que toca na realidade material. Então pode ser que comece, para alguns de vocês, uma construção esse mês que vai ficar mais substancial, que vai se consolidar de verdade a partir do próximo mês. Mas para quem estava tendo problema com o dinheiro, o problema tende a acabar, se dissolver justamente por causa dessa energia de construção de um ciclo novo, onde haja mais prosperidade, mais abundância. Nós temos aqui nas laterais, isso aqui inclusive é um gatilho de aconselhamento para decisões que não estão, pelo menos para a maioria de vocês, dentro deste mês. Ela está dentro do mês seguinte. Arcano da Justiça com 7 de copas. Esse mês, ele parece ser um mês de encerramento e abertura de ciclo ao mesmo tempo. E o mês que vem, ele tende a começar, ou esse mês já deve começar a terminar, lá pelos últimos dias do mês, numa energia de colocar as contas na balança, colocar as coisas em equilíbrio, colocar as coisas em ordem,
para novas escolhas, para novos caminhos, para investigar novas possibilidades. E a tendência é que você já comece a olhar para isso antes de ter que decidir, justamente para ter clareza, tá? Quando a gente lida com o 7 de copas, é importante ter um certo cuidado a mais com aquilo que chama muita atenção, com aquilo que brilha muito, com aquilo que te deslumbra muito, porque tem a possibilidade daquilo ser real, tem a possibilidade daquilo ser ilusão, tem a possibilidade daquilo ser real, mas estar muito distante da tua realidade, da tua possibilidade de concretizar aquela oportunidade no momento presente. Então tem coisas aqui que são reais, sim, mas é como se tivesse assim uns 5 degraus para cima. E aí agora você só vai conseguir subir 1 ou 2. Então tem que tomar cuidado com essa energia para não se enganar quanto a coisas que são projeções, quanto a coisas que são ilusões e quanto a coisas que são até realidade, mas que são uma realidade que está distante de você. Então aqui, quando tem oportunidade ou possibilidade demais, às vezes dá mais trabalho decidir do que se você tem 1 ou 2 só. E aí é que você precisa se perguntar, que eu acho que é o checkmate dessa questão, é qual é o próximo passo? Qual é o próximo degrau a partir do momento que você está? A partir do lugar que você está, qual que é o próximo degrau? Qual que é o passo mais fácil, mais passível de ser alcançado? É aqui que está a resolução dessa questão em si. E por último, não menos importante, Arcano da Morte. Esse mês de agosto ele é um mês de morte, mas é um mês de morte não sentida. Você não está sentindo morte. Você não vai sentir morte. Você só vai ver as coisas passando por você. Tanto que tem que ir embora, quanto as coisas novas que estão chegando. E aí depois que o ciclo terminar, é que você vai conseguir olhar para trás e falar, aquilo que tinha que morrer, aquilo que tinha que sair, aquilo que tinha que se encerrar de uma forma definitiva, se encerrou. Isso pode ser dentro de você, ou pode ser fora. Quantas situações, ambientes, lugares ou pessoas. Para cada um vai ter um contexto diferente. E a morte, ela sempre traz uma renovação. Ela é um encerramento definitivo de algo que não tem lugar mais, para abrir espaço, para abrir a possibilidade do novo se manifestar.